Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, que é um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a primeira videoaula da disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física na turma de 2025. O tema desta videoaula é a produção cultural do corpo. Nós marcamos aí que é a primeira etapa dessa discussão. Essa discussão avançará também para a próxima semana, então nós teremos uma outra videoaula, a videoaula 2, chamada Produção Cultural do Corpo, parte 2. E o objetivo desta videoaula, que também é o mesmo objetivo da videoaula da semana que vem, é que vocês possam compreender a influência das culturas e da escola na produção cultural do corpo. E adotamos como referências principais, não somente, mas principalmente, os trabalhos de Silvino Santin e Marcel Mauss. Silvino Santin é um filósofo brasileiro, infelizmente, recentemente falecido, e este trabalho originalmente foi publicado em 1985, no formato de artigo, e depois ele publica um livro em 1987, que é esse livro, Educação Física, uma abordagem filosófica da corporeidade, que reúne um conjunto de trabalhos pautados na filosofia, que ele desenvolveu, que ele escreveu na década de 80. E também o trabalho do conhecidíssimo sociólogo francês, Marcel Mauss. Na Faculdade de Educação, nós temos uma tradição nas disciplinas que discutem conhecimentos, trabalhos, obras da sociologia da educação, vocês certamente interagiram, em algum momento interagiram com o trabalho de Émile Durkheim. Marcel Mauss foi sobrinho de Émile Durkheim, e Marcel Mauss tem uma contribuição inquestionável, uma contribuição importantíssima para a discussão da produção cultural do corpo, como vocês verão daqui a pouquinho. Muito bem, Silvino Santin nos brinda com essa discussão, ele inaugura uma discussão muito interessante, como eu já marquei, lá nos anos 1980. Em 1980, ele já pensava que era possível conceber o corpo de diferentes maneiras, era possível conceber o movimento de diferentes maneiras e, a depender da concepção que você adote, obviamente a intervenção que nós, enquanto educadoras e educadores, fazemos no corpo, ela será de forma diferente. Então, em muitos momentos na sua vida, você já esbarrou com frases do tipo: essa caixa está muito pesada, por favor, flexione as pernas para que você possa levantar essa caixa e não se machucar. Se você frequentou aulas de ginástica, principalmente em academia, ginástica de exercícios, que é sequências organizadas, sistematizadas de exercícios físicos, isso que é o conceito mais simples, digamos assim, de ginástica, provavelmente quando você estava fazendo trabalho no solo, deitada ou deitado no solo em decúbito dorsal, ou seja, com as costas apoiadas no colchonete, alguém, o professor, a professora já deve ter dito: encosta a região lombar no colchão, flexiona as pernas para que você possa fazer o abdominal e evitar lesões. Ou seja, olhando para o corpo e entendendo o movimento como um sistema de alavancas, visivelmente, Silvino Santin identifica, pontua aí, uma influência dos conhecimentos da física. Então, o movimento, ele pode ser entendido a partir das leis da física. Nesse sentido, o corpo será uma máquina que tem como objetivo realizar um certo trabalho, e a depender de como você garante os apoios, os encaixes, as articulações, as alavancas, você terá um rendimento maior. Basicamente, o trabalho na ginástica, como nós entendemos, essa que se chama cientificamente de ginástica construída, a musculação, por exemplo, ela tem como base principal a biomecânica e é, portanto, o entendimento do corpo o entendimento do movimento a partir do sistema de alavancas, o entendimento do corpo a partir das leis da física. Mas Silvino Santin vai dizer também que é possível compreender o corpo a partir da biologia. E muitas vezes nós já nos deparamos com colocações, com frases, com ideias que vão entender o movimento como algo que gasta energia, que consome energia. Então,
Uma corrida de mais ou menos 30 minutos, 40 minutos, consumirá por volta de 300 quilocalorias. Essa é uma maneira de entender o movimento, essa é uma maneira de entender o corpo, essa é uma maneira que está muito presente, inclusive, no nosso cotidiano, quando a gente pensa que ao dançar durante muito tempo você gastou muita energia, você, entre aspas, consumiu gordura, etc, etc, etc. Normalmente, quando nós pensamos em rotinas de exercícios físicos voltados para o emagrecimento, nós levamos em consideração uma quantidade mais elevada de um certo tipo de consumo energético, né? Basicamente usando o sistema aeróbio, que contribui bastante para o consumo energético e que, portanto, entende o corpo a partir da biologia e entende o movimento como resultado da síntese metabólica. Quando nós pensamos na ingestão de certos alimentos visando o combate às cãibras, por exemplo, nós estamos entendendo o corpo e entendendo o movimento como resultado da síntese metabólica. Mas na escola, não há dúvida, e principalmente na escola de educação infantil e na escola dos anos iniciais do ensino fundamental, não há dúvida da hegemonia de uma visão de corpo pautada na psicologia. Isso se deve às contribuições da epistemologia genética, algo que eu vou aprofundar um pouquinho em sala de aula, mas lembrando para vocês que para Piaget, para Vallon e para outros psicólogos do desenvolvimento que influenciaram bastante a educação ao longo do século XX e do século XXI, é pelo movimento que nós também conhecemos o mundo ao redor, é pelo movimento também que nós nos constituímos como sujeitos, é pelo movimento que nós também apreendemos a característica dos objetos. Então, sempre que nós pensarmos na melhoria da coordenação motora, na coordenação motora geral, na coordenação motora específica, na coordenação oculomotora, sempre que nós pensarmos dessa maneira, sempre que nós pensarmos que as atividades motoras contribuem para o conhecimento do próprio corpo, para o conhecimento do espaço, para o conhecimento das relações entre o próprio corpo e o espaço, entre o próprio corpo e o corpo das outras pessoas, nós estaremos influenciados pela perspectiva psicológica do movimento e que nesta perspectiva o movimento é entendido como fruto da sinapse não, é através da sinapse que a gente faz o movimento, mas o movimento é entendido como fruto da estimulação nervosa. Então, muitas vezes, o trabalho pedagógico na escola, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais, ele está muito pautado no uso do movimento para o desenvolvimento de aspectos cognitivos, afetivos, sociais e psicomotores. Então, é uma visão psicológica do movimento. Só que toda essa discussão, como vocês já viram, ela ficou bem marcada lá no século XX. Nós estamos no século XXI, as pesquisas continuaram, as experimentações no campo, nas escolas principalmente, também progrediram e hoje nós temos uma outra visão. E recuperamos aquele trabalho importante do Marcel Mauss, não permanecemos nele e continuamos investigando na mesma direção. Olhando para o corpo e olhando para o movimento através das ciências humanas de uma maneira geral, que nós aqui estamos chamando de estudos culturais. Então é pensar no corpo a partir da história, pensar no corpo a partir da filosofia, pensar no corpo a partir da psicologia social, porque antes nós estávamos pensando na psicobiologia, pensar no corpo a partir da sociologia, pensar no corpo a partir da filosofia, pensar no corpo a partir da cultura. E Marcel Mauss ajuda a gente a pensar dessa maneira quando ele vai entender que o corpo é uma construção da cultura. E Silvino Santin nos ajuda a pensar dessa maneira, uma vez que ele vai dizer que o movimento também pode ser entendido como gesto. Gesto, portanto, é um movimento com significado. Então, que a partir de agora nós possamos pensar um pouquinho nessa perspectiva, né? Olhando que, na verdade, quando nós estamos brincando, dançando, lutando, fazendo ginástica, fazendo esportes, na verdade o que nós estamos fazendo é produzindo textos com a nossa gestualidade. Textos esses que são passíveis de leitura, passíveis de interpretação. Então, se eu vou amarrar o cadarço do meu tênis, se eu vou levar o garfo à boca, se eu vou dirigir, se eu vou carregar um objeto de um lado para o outro, se eu vou levantar daqui, abrir a porta, ligar o computador, desligar o computador,
não estou fazendo esses movimentos com o objetivo de comunicação, mas sim com o objetivo de realizar uma tarefa, realizar um trabalho. Lembram lá do ensino médio? Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então você tem que ter um movimento na realização do trabalho. Nós estamos pensando naquelas outras utilizações do corpo, digamos assim, que tem como sentido a comunicação. Então quando a gente brinca, nós estamos reelaborando gestos, reelaborando textos com o nosso corpo, textos com a linguagem corporal, que gerações anteriores fizeram e delas nós nos apropriamos, ou seja, destas práticas nós nos apropriamos e nós estamos conferindo os nossos próprios significados, não individualmente, mas coletivamente, a essas práticas corporais. Então as brincadeiras, as danças, as lutas, os esportes, as ginásticas, elas são textos da cultura, elas são produções da gestualidade e é através delas que nós nos comunicamos. Então, pensar no movimento como linguagem é pensar longe da perspectiva da física, longe da perspectiva da biologia, longe da perspectiva da psicobiologia, da psicologia do desenvolvimento, e pensar, situar esse pensamento no campo dos estudos da cultura, da sociologia, da filosofia, da antropologia, da história, da política e assim por diante, das ciências humanas de maneira geral. Muito bem, e se você encontrou esta discussão que nós faremos agora no início do seu curso de pedagogia, isso não é mera coincidência. É bem comum que as professoras que trabalham, ou os professores que trabalharam com vocês lá no primeiro ano, no segundo ano, ou discutir a psicologia histórico-cultural, tenham mencionado essa discussão. Pelo menos foi o que aconteceu comigo quando eu cursei pedagogia aqui mesmo nessa instituição e eu fiquei muito impressionado com essa discussão. Por isso que eu gosto de recuperá-la aqui. Estes dois casos são os casos de Amala e Kamala, as chamadas meninas lobo, que foram encontradas. Se estimava que uma delas tivesse 6 anos, se estimava que a outra tivesse 8 anos, e que foram pessoas que se perderam do seu núcleo familiar e foram, de certa maneira, alimentadas pelos lobos. Por isso que esse é o caso das meninas lobo. E essas pessoas, elas não desenvolveram uma parte importante do seu processo de humanização, que é andar em bipedia, usar a gestualidade para se comunicar, falar, relações afetivas, ou seja, uma série importante de conhecimentos que nós vamos aprendendo na cultura, não se faziam presentes nessas meninas quando elas foram encontradas. E há materiais que relatam esse processo, isso aconteceu no começo do século XX, há materiais que relatam esse processo de, digamos assim, educação dessas garotas em uma instituição que as acolheu. Elas foram encontradas na Índia e esses materiais, inclusive esses relatórios, há cópias desses relatórios na biblioteca da Faculdade de Educação. Então, são casos bem conhecidos, Amala e Kamala, e também não são casos exclusivos. O que é importante é pensar aqui no campo da nossa disciplina como existe uma dimensão da cultura que influencia na produção cultural do nosso corpo e nós também nos tornamos, digamos assim, corporalmente humanos e humanas a partir do contato com a cultura. Ou seja, mesmo que nós sejamos filhos e filhas, né, de homens e mulheres, se nós não formos desde bebês interagindo com a gestualidade, com a fala, com formas de comunicação mais elaboradas que os adultos disponibilizam aos bebês, nós não desenvolvemos isso sozinhos e sozinhas. Obviamente, dizer isso quando você está no 4º ano, ou no 5º ano, ou no 6º ano da Faculdade de Educação, isso parece uma obviedade. Mas não é óbvio para a maioria das pessoas. Muitas pessoas pensam que a bipedia é algo que seria natural, que a linguagem seria natural e que usar a gestualidade para se comunicar seria algo natural. Não é cultural, é produzido de acordo com o grupo social em que você atua. Portanto, a depender do grupo social, a gestualidade e a maneira como você se comunica corporalmente se modifica.
Então aqui algumas imagens são bem conhecidas, obviamente eu extraí aí dos bancos de dados, dos bancos de imagens que estão disponíveis na internet, vocês acessam esse material também com bastante facilidade. E essa noção de técnicas corporais, ela está embutida em quase tudo que eu disse até agora. Então, andar é uma técnica corporal, andar em bipedia é uma técnica corporal, segurar o garfo à mão é uma técnica corporal, usar a gestualidade para se comunicar é uma técnica corporal, mas as técnicas corporais, elas têm essas duas dimensões. Elas têm essa dimensão do trabalho, usar o garfo, né, usar os talheres para se alimentar, tem essa dimensão do trabalho, mas ela também tem essa dimensão de que quem lê, quem está ao seu lado, percebe se você sabe usar ou não, né? Ou seja, percebe se você domina aquela técnica ou não. E essa técnica corporal, como você bem sabe, ela é específica de uma certa faixa etária, de um certo grupo social, eu posso dizer para vocês, de uma certa classe social, para que a gente comece a avançar um pouquinho nessa discussão. E a noção de técnica corporal, ela foi justamente elaborada, ou seja, ela foi introduzida, iniciada por Marcel Mauss. Marcel Mauss tem uma história bem interessante. Marcel Mauss foi um soldado na Primeira Guerra Mundial. Como vocês devem se lembrar, viram em filmes, estudaram, etc. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra localizada na Europa. Ela era uma guerra de trincheiras, era uma guerra em que a infantaria, no começo do século XX, em que a infantaria era uma, digamos assim, um segmento importante dos exércitos. E Marcel Mauss, lutando pelo lado francês, ele recebeu, o pelotão em que ele servia, recebeu um carregamento de pás inglesas, e as pás eram um instrumento importante para cavar as trincheiras, e ele se depara com a dificuldade de usar as pás inglesas, porque as pás inglesas tinham uma outra empunhadura. Termina o conflito, ele volta para a França, segue os seus estudos, e ele vai escrever essa obra importante, né, Sociologia e Antropologia, que é uma obra publicada após a morte dele, mas que nessa obra tem um capítulo chamado As Técnicas Corporais, de onde eu tirei exatamente essa discussão. Então, técnicas corporais por Marcel Mauss são todas aquele conjunto de hábitos, digamos assim, se a gente pensar em Pierre Bourdieu, mas é aquele conjunto de fazeres que todos nós nos apropriamos na cultura. Desde o momento que acordamos até o momento que vamos dormir, há um autor que vai dizer que quase tudo que nós fazemos está marcado pela cultura, exceto o nascimento para quem nasce de parto natural e para quem está nascendo, porque você sabe muito bem, para quem está dando à luz, o nascimento também é marcado fortemente pela cultura. E mesmo antes de nascer, nós também já temos um nome, já temos uma religião, já seremos introduzidos numa linguagem. A mamãe já fala conosco, quando nós estamos ainda dentro da barriga, ela já fala conosco no idioma que ela conhece, que é o idioma mais afetivo que ela possa dominar, e por aí vai. Ou seja, mas este outro trabalho, né, que é do Josimar da Hora, ele vai dizer, também com apoio Marcel Mauss, ele também vai dizer essa questão fundamental, né? Ou seja, tudo que acontece na nossa vida é profundamente marcado pela cultura, tudo que acontece no nosso corpo, digamos assim, né, que é o foco do estudo que ele desenvolveu, tudo que acontece no nosso corpo é marcado pela cultura. Muito bem, gente, então não há corporeidade no sentido que nós estamos colocando aqui, distante da cultura. O corpo, ele é uma construção cultural, e eu repito, na sala de aula nós vamos aprofundar como é que se dá esse processo de construção cultural do corpo. E aí eu insisto que este é o texto mais importante da disciplina. É fundamental que vocês leiam o texto de Roseli Casson Fontana, chamado O Corpo Aprendiz. E ao lerem esse texto, vocês perceberão lá que ela vai narrando, é uma narrativa autobiográfica, ela vai narrando como ela vai se constituindo o corpo, como o corpo dela, né, nesse sentido, se constitui, como é que ela vai produzindo uma determinada forma de ser corporal, e ela sofre influência nesse processo de uma forma de ser corporal, ela sofre influência das vivências corporais
que é um conceito que nós vamos trabalhar bastante na nossa disciplina, nas vivências corporais, nos discursos e nas relações com a estética, nas várias estéticas com as quais nós interagimos na medida em que vamos nos constituindo como sujeitos. Então, a vida dela na escola e fora da escola foi perpassada por um conjunto de vivências. Ela interagiu com discursos sobre o corpo dela, sobre os corpos de maneira geral, basicamente sobre os corpos das mulheres, e ela também acumulou um conjunto de experiências estéticas relevantes, e essa mistura, ou seja, essa composição de vivências corporais, de conteúdos dos discursos e de experiências estéticas, contribuiu de forma decisiva, ou melhor dizendo, influenciou de forma decisiva na construção cultural do corpo desta pessoa, da professora Roseli Cação Fontana. Então, se você refletir um pouquinho, a construção cultural do seu corpo também é resultado de um conjunto de vivências, daqueles conteúdos sobre o corpo que você acessa, e aí nós teremos vários exemplos para mencionar, e também das relações estéticas, das experiências estéticas que você vai acumulando. Então, o corpo ele é resultado da cultura na medida em que ele acumula experiências estéticas, na medida em que ele interage com certos discursos e na medida que ele acumula também vivências corporais. Então, esta é uma videoaula de introdução, como vocês estão percebendo. É fundamental a leitura da bibliografia, é fundamental a presença em sala de aula, a assistência à aula, a aula presencial, que vai acontecer sempre às quartas-feiras à noite, e é fundamental a realização das atividades. Ou seja, o curso foi concebido com estas experiências formativas, com estas situações didáticas, a assistência às videoaulas, a leitura da bibliografia e a presença em sala de aula, onde discussões são realizadas e onde as atividades serão realizadas. Então, nos encontramos na próxima quarta-feira. Até lá, fiquem bem, se cuidem muito.